Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimar Morato. E eu sou a Bruna Peranovic. E hoje nós vamos falar sobre Donatello. Donatello é um monólogo musical do Vitor Rocha. No palco vemos apenas o Vitor Rocha e um tecladista. Que o tecladista tá ali realmente pra fazer música. Tem acho que uma ceninha só que ele faz uma participação, mas é realmente um monólogo a peça. Donatello conta a história de um menino que presencia a primeira crise de Alzheimer do seu avô. E a partir disso, ele cria uma estratégia para congelar as memórias. Ele tenta transformar cada sabor de sorvete em uma memória. E ele acha que isso vai fazer o vô dele se lembrar de tudo. Que o vô dele guardar o sabor do sorvete vinculado a uma memória vai fazer ele não esquecer das coisas. Mas a gente sabe que não é bem assim a vida. E essa peça vai mostrar a trajetória desse menino, dessa família, desse avô. E ele vai contar diferentes fases da vida. Ele vai transitar por muitas fases da vida. Para quem não conhece, o Vitor Rocha é um compositor e ator, e do qual eu sou muito fã, e ele tem algumas peças, sim, algumas. Ele tem só 26 anos e ele tem alguns musicais na carreira. Inclusive um musical, que foi o primeiro musical dele, que é o Cargas d'Água, que é um musical de bolso, que ele levou esse musical pra Nova York, off-Broadway. E, enfim, desde então ele começou a fazer muito sucesso no mundo dos musicais, e todos os musicais sempre autorais. E a partir de então ele começa a criar um nome no cenário do teatro musical brasileiro. E aí, hoje em dia, ele tem alguns nomes, como Se Essa Lua Fosse Minha, Bom Dia Sem Companhia, o próprio Cargas d'Água. E tem um musical que é o Mágico de Oz, que ele pega a história do Mágico de Oz e transforma em cordel, que começou a ser gravado para ser uma adaptação de filme. Eu adoraria saber, inclusive, o que aconteceu, se alguém tiver alguma notícia disso, pode contar aqui pra gente. E esse musical é o primeiro musical que ele faz que é um monólogo. A gente vê muito a versatilidade do Vitor Rocha muito mais aparente, tanto como compositor, como ator, cantor. E assim, a gente percebe como ele vai nos guiando, porque a gente pensa monólogo, parece que é sinônimo de monótono, e é bem diferente disso essa peça, né? Ele consegue ir guiando a gente com vários elementos de cena e transformando. Ele consegue fazer com que a gente cria uma conexão real com toda a história e de uma maneira muito profunda que a gente nem vê o tempo passar, né? Apesar de ser um monólogo. Não, e assim, ele consegue em alguns momentos da peça colocar diálogos. Como você coloca diálogos em um monólogo? Só assistindo pra vocês entenderem. Mas assim, tem diálogos muito claros na peça, né? E a peça, ela tem uma coisa muito legal, que assim, primeiro que você chega no lugar, e é um lugar simples, com uma cenografia simples, é um teatro pequeno, então ele é bem intimista, que isso dá todo... Ai, sei lá, parece que faz a peça ser mais preciosa, mais nossa. Parece que a gente tá ainda na sala da casa e ele tá contando uma história, sabe? É. A gente fica muito conectado. Eu acho que isso ajuda na conexão, se é um lugar pequeno. Se você colocar essa peça num lugar muito grandioso, eu acho que vai perder muito. Até porque, no começo da peça, ele vai fazendo perguntas para as pessoas que vão chegando e sentando. Tipo, qual é o nome da sua tia? Qual é o próximo lugar que você quer viajar? Sua comida preferida? Ele vai fazendo essas perguntas e colocando post-its no cenário, em partes assim do cenário. E ao longo da peça, ele vai colocando, por exemplo, ele vai pra casa da tia. Qual é o nome da tia? O nome que tá no post-it. E eu acho que isso traz uma sensação ainda maior de pertencimento e de expectativa. Por quê? Porque você fica na expectativa de querer saber onde ele vai usar o próximo post-it? Entendeu? Qual é... E principalmente em responder. Eu respondi lá uma pergunta e eu ficava... Tá, mas onde ele vai encaixar a minha resposta? E isso também acontece nos sabores de sorvete, porque você fica esperando... Inclusive, estamos vestidas da cor do nosso sorvete preferido. Estamos temáticas. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual é o sabor preferido de cada uma. Chutem. Depois a gente responde lá quem se acertou ou não. Se acertou, vai ganhar um selo fidelidade do Pipoca. Então, a peça tem muito essa característica de transportar a gente por sentimentos, e ela conecta muito com a gente nessa questão da expectativa, tanto dos sabores de sorvete, quanto das respostas das pessoas. Isso
gera muita identificação. E isso faz a gente ficar mais presente ainda. Parece que a gente tá aterrado àquele lugar, sabe? Parece que não existe mais nada, só aquele lugar. E principalmente porque como ele faz essa questão, né, de ir perguntando as coisas e usando dentro da narrativa, a gente começa a entender que aquela história não é uma história, apesar de ser a história dele, não é a história, né, daquela família. É uma história que poderia se aplicar a qualquer família que teve uma dor, que teve uma memória, que perdeu alguém, que passou pela adolescência com algumas crises. Então a gente vê que ele pega uma história particular, né, para contar sobre o todo, para contar sobre um contexto, o Brasil anos 90, então ele insere algumas questões ali, né, alguns trejeitos da cultura. E aí a gente vai percebendo por que ele ganhou esse nome todo que ganhou com apenas 26 anos, porque ele tem uma característica muito única, que aí só vocês indo para vocês entenderem de fato, mas é essa conexão profunda emocional que a gente tem, mesmo que as histórias não sejam as nossas histórias, mas a gente consegue se conectar com o que está sendo dito lá. E isso é algo muito peculiar do Vitor Rocha e faz com que ele seja tão amado e que as peças dele sempre estourem e, enfim, sejam um sucesso. Tanto que agora tá voltando em cartaz, né? Voltou. A gente assistiu já faz um tempo, a gente não tinha feito vídeo. A gente não tinha feito vídeo porque a gente assistiu no último dia, mas essa peça é tão preciosa que o público pediu e voltou, né? Eu acho que essa peça tem uma grande mensagem, que é o que, sei lá, que é uma coisa que a gente carrega pra nossa vida. Você só percebe as memórias quando elas viram memórias. Mas e quando você tá vivendo aquele momento? Talvez seja uma lição de você aprender a apreciar muito mais o sabor do sorvete, Entenda a que metáfora. é o sabor do momento e do que você tá vivendo, ao invés de esperar que aquilo vire uma memória. E de fato, né, quantos momentos a gente vive que a gente depois, mais pra frente, a gente vai ver com muito carinho e ver como um momento muito feliz. Será que naquele momento a gente tinha consciência de que era um privilégio estar vivendo aquilo e que a gente estava saboreando? Momentos difíceis, né? Eu tive uma avó com Alzheimer e hoje em dia teve momentos muito difíceis que hoje em dia aqui em casa a gente para e ri daquilo e na hora não Doeu, era né? um momento precioso, na hora doeu e na hora foi triste de ver a falta de memória, a falta de noção e hoje em dia a gente lembra disso até por mais que tenha sido doloroso, com carinho. E é um sabor amargo na hora que você tá passando. Então, assim, é apreciar. Aí eu vou usar uma frase, a gente meio que combinou de não usar frases, mas essa a gente já ganha na entrada, que é: tome a vida depressa pra não derreter. Que, tô toda arrepiada, porque assim, a peça inteira a gente não quer falar os sabores de sorvete, nem as frases marcantes que é uma característica também do Vitor Rocha. Ele sempre tem algumas frases muito marcantes ao longo das peças dele. Porque a gente não quer estragar a conexão que foi criada, porque ela é muito bonita, assim, sabe? E a gente vê. E essas frases, ela vem num momento Que você tá que te toca de um jeito que se a gente falar que não vai te tocar, entendeu? Ela chorou, a gente fazendo uma roteiro, ela chorou muitas vezes. A gente lembrando agora da peça, porque faz bastante tempo, cara, eu lembrava das frases, aí eu não posso falar porque eu vou chorar de novo. Não, a hora que acabou a peça, bom, eu em 5 minutos de peça eu tava chorando. Igual uma criança. Eu falei pra minha amiga essa semana, pra Roberta, que eu chorei igual criança. Eu falei, não. Uma criança não tem a capacidade de chorar o que eu chorei nessa peça, porque a criança não tem a noção. Não tem a noção temporal, não tem a noção de dor, não tem a noção do que é passar por isso. Por mais que na peça ele tenha começado a passar por isso criança, não tem a carga, porque ele realmente acha genuinamente que associar uma memória a um sorvete vai salvar a vida do avô. A gente saiu da peça, a gente teve que ter um momento no banheiro. A gente foi pro banheiro, lavar o rosto. A gente não tinha condição de dirigir a hora que acabou a peça. Mas é uma peça muito linda. É uma peça que vale muito a pena assistir. Parece que a gente trouxe ela para um momento triste, mas não. É um momento nostálgico. Eu acho que essa é a palavra melhor para definir o sentimento, Sim. né? Esse choro. É muito mais de nostalgia, de memórias, de associação, de pertencimento do que de tristeza. E da gente lembrar realmente essa questão da nostalgia de alguma coisa muito bonita que a gente viveu, ainda que com dor, ainda que com pesar, ainda que tenha sido difícil, mas lembrar a beleza de tudo isso e comparar com o sabor de sorvete que, enfim, tá derretendo, gente. A nossa vida tá derretendo. Ai, fica a dica. Ingressos no Simpla.
A peça tá em cartaz no Teatro Comune até dia 10/10/2024. Às quintas-feiras. Quintas-feiras. Corre, vale muito a pena assistir. Gente, vai com a sua família, que vale muito a pena. Vai com a sua família, vai com quem puder, vai sozinho se não tiver ninguém pra te acompanhar, mas vai. Porque, ó, tenho certeza, vocês não vão se arrepender. Quem assistiu, conte pra gente, assistiu 1, 2, 3 vezes. Conta pra gente qual é o seu sabor de sorvete preferido e qual emoção ele te lembra. E tenta descobrir os nossos. Beijos!